E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Vamos ficar de pé e vamos ler uma escritura aqui em Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros 3 versículos. Gênesis, capítulo 1, verso 1, verso 2 e verso 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus eterno, estamos aqui, Senhor, para pedir a tua ajuda, pedir o teu auxílio, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, que são inúmeros. Nós somos falhos. Nós somos dependentes inteiramente do Senhor. Nós dependemos do teu sangue, o sangue da hora, o sangue que está contido nesta mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11. Como nós ouvimos a mensagem ontem, nós dependemos de uma mudança, cada um de nós, olhar para nós mesmos. A tua palavra diz que não é para a gente julgar o outro, a gente julga a si mesmo. Então, nós julgando a si mesmo, eu, como ministro, preciso ser um melhor ministro. Preciso ser o melhor pai, o melhor filho, assim como a tua igreja, assim como os membros da tua igreja. Cada um olhando para si. Dependemos da tua libertação, da tua ajuda, da tua mão ao nosso favor. Não adianta que um joio, não vai haver mudança nele. Mas o trigo, ele veio à terra para prosperar, para multiplicar, para refletir aquilo que ele tem dentro. Então, nós precisamos das tuas bênçãos e da tua ajuda nesta manhã. Nos ajude a gente falar mais um pouquinho, que eu sou dependente do Senhor e desta mensagem da hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que todos sejam contagiados e abençoados. Amém. Sentados. A esposa reconhece a presença do seu esposo. Eu acordei com meu celular tocando uma mensagem. Eu creio que era umas 2 horas da manhã, com uma mensagem que nós já ouvimos diante da 7ª trombeta. O pastor inspirado falando a respeito daquela 7ª e última trombeta. As pessoas na América do Norte não valorizaram quando eles estavam com aquele homem em vida. Eles não atentaram o que aquele homem era para a igreja, não só para a irmã Meda, mas para a igreja, o ministério dele, e as pessoas não viram. Talvez as pessoas valorizaram mais a cura divina,
As pessoas valorizaram mais as visões, mas não valorizaram o ministério que era para ele exercer aqui na terra para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Então, baseado nisso, a gente tem que reconhecer a presença de Deus. Muitas pessoas, elas tiveram com o irmão Branham, vamos colocar, tiveram com Jesus, foram curados por Jesus, andaram com Jesus, mas não reconheceram a sua presença. Eles não reconheceram que aquele era o Criador do céu e da terra. Se eles tivessem reconhecido, eles não teriam crucificado. Eles teriam aceitado. Eles não teriam escarnecido, eles não teriam zombado. Eles não teriam cuspido nele. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles não reconheceram. Até mesmo seus discípulos o abandonaram. Seus discípulos, que era para reconhecer, eles o abandonaram. No momento da sua morte, no momento que ele precisava mais da atenção daqueles discípulos, os discípulos não o reconheceram. Mas estava escrito, era para se cumprir, que ele seria abandonado pelos seus. E não é diferente, irmãos. Nós temos que valorizar o que Deus tem nos dado. Valorize sua esposa. Você tem que expressar que você a ama, que você quer bem. E não é só com palavras, é com gesto. Valorize seu marido. Fale bem do seu marido. Fale bem da sua esposa. Você jamais vai odiar o seu corpo, né? A tua esposa, ela é parte do teu corpo. O teu marido é parte do teu corpo. É um corpo só. Então, como é que você vai falar mal da sua mão, ou do seu pé, ou da sua cabeça? Não tem lógica. Então, igualmente, como você vai não reconhecer os teus filhos, que são teus filhos. Então, se a gente puder viver bem, se a gente puder andar bem, nós não temos que exigir que as pessoas vejam o que a gente vê, nem ajam como a gente tem agido diante desta situação, desta mensagem, porque há uma responsabilidade. Aquilo que os americanos passaram por alto e não viram, e não reconheceram a presença de Deus, não reconheceram o sétimo selo, exceção daquelas meia dúzia, mas porque Deus tinha proibido que eles não veriam, eles iriam passar por alto que não era para eles. Esta parte aqui, esta parte onde nós estamos, é pela graça de Deus. Eles não reconheceram ao ponto de se levantarem depois da partida do irmão Branham e dizer que o irmão Branham teria que ressuscitar. Ele teria vindo porque ele não revelou o sétimo selo. Abriu, mas não revelou. Outros dizem que o sétimo selo seria aberto no céu. O que foi aquilo? O que foi aquele problema? Os discípulos ainda foram mais felizes do que a igreja americana. Porque os discípulos, esse mesmo Espírito Santo, que eles não reconheceram na hora, no momento difícil dele levar aquela cruz. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que tomar nossa cruz a cada dia. Você toma a sua cruz a cada dia e leve. Você não tem que colocar a sua cruz em ninguém. Você não tem que reclamar da sua cruz. Você sabe por que o mundo está cheio de ansiedade? Não quer dizer que qualquer pessoa não possa pegar uma ansiedade ou uma depressão. É por causa de muita preocupação. As pessoas se preocupam com o que há de vestir, preocupam com o que há de beber, preocupam como vai pagar as contas. Mas a preocupação que nós deveríamos ter é por esta mensagem. Nós não deveríamos passar por alto, como nós passamos. Não vou dizer todos, mas nós passamos por alto
da presença de Deus, não somente através de Brana, mas através de Osmar Brana. Ele esteve ali naquele tabernáculo por 24 anos. Mas você acha que todos daquele tabernáculo reconheceram a presença de Deus? Se eles tivessem reconhecido a presença de Deus, eles não teriam feito um bezerro de ouro. Se eles tivessem reconhecido a presença de Deus, eles não teriam feito uma obra dos nicolaítas. Sabe por que eles fizeram uma obra de nicolaítas? Sabe por que eles fizeram um grupo de pastores? É porque eles não reconheceram a presença de Deus, o seu homem e sua mensagem. Mas, irmão, ainda resta um momento para nós, porque essa mensagem não passou de nós. Muitas pessoas talvez pudessem chorar nos dias do irmão Brana, porque o irmão Brana tinha partido. Ficaram com o irmão Brana no formol por 3 meses, esperando o irmão Brana ressuscitar. E o irmão Brana não ressuscitou. Tantas pessoas com a consciência pesada de ter andado ao lado dele e não ter feito mais por ele. As pessoas só ficam com a consciência pesada depois que parte, depois que morre. Eu sempre visito a minha mãe. Eu sempre visito. Eu sempre faço alguma coisinha por ela. Porque o que eu tenho que fazer em vida. Depois que parte, não adianta eu chorar, não adianta eu gritar, não adianta eu querer que ela volte. O que foi que eu fiz nela em vida? Será se eu tratei ela bem? Será se eu tratei minha mãe com amor, meu pai com amor, meus filhos com amor, aí depois que parte a gente vem? Mas, irmão, Deus está dando uma oportunidade para nós, a esposa do Senhor Jesus Cristo. Nós talvez não tenhamos, ficamos como os discípulos, não atentando o que Osmar Brana estava nos explicando. E quando ele dizia, quando o irmão Brana dizia que não reconhecer a presença de Deus, era porque o povo americano não estava reconhecendo a presença de Deus em carne humana. Quando Osmar Brana estava falando com sua igreja, quando a gente fala a igreja de Osmar Brana, a gente não fala só a igreja local, mas a gente fala a mundial. A mundial. Então, quando ele estava falando que eles não estavam reconhecendo a última trombeta, é porque você não tem como reconhecer a última trombeta sem Apocalipse 10, do 8 a 11. Você não tem como reconhecer que o Cordeiro saiu do trono sem Apocalipse 10, do 8 a 11. Se nós existimos hoje, é por causa de Apocalipse 10, do 8 a 11. Apocalipse 10, do 8 a 11 não é o homem. Apocalipse 10, de 8 a 11 é Deus no homem. Agora o homem partiu. Talvez as pessoas tenham remorso. Eu, graças a Deus, pela pureza da minha alma e meu coração julgado por Deus, eu não tenho remorso. Porque a hora que este homem precisava de mim, eu mesmo sem dinheiro, para muitas das vezes para me manter na estrada, eu arrumava um empréstimo e ia com ele. Mudava de carro e ia com ele. O carro não aguentava, eu pegava outro. Falaram muito de mim, pode continuar falando. Que se tiver um velho, eu tiver o dinheiro, eu compro um novo. Se eu não comprar, vão falar se eu tiver no velho. Mas olha, pastor miserável, se eu andar num velho, vão me chamar de miserável. Se eu andar num novo, vão me chamar de rico. Então, para mim, não me interessa o que falo, porque a gente está aqui, a gente sabe que vão falar de qualquer jeito. Vão falar de qualquer jeito. Então, sempre quando ele disse lá, eu queria que os ministros viessem, os de perto, ele nem falou de longe. Eu lembro que se ele falou, eu tinha chegado aqui no Pará em outubro. Ele falou em outubro. Ele disse, eu queria que os ministros pudessem vir a me ajudar, porque a gente já via no lado humano do pastor uma fragilidade, uma fraqueza. Ele precisava não de uma pessoa para mostrar mais alguma coisa, mas com uma ajuda ao lado dele. Ele se sentia bem. E eu peguei meu carro, na ceia de novembro de 2022 eu estava lá com ele. E meu plano era, Deus sabe o meu coração, a minha esposa que está ali também sabe que isso é verdade. Eu queria estar
em todas as ceias, exceção de dezembro. Porque Deus, durante 14 anos, Ele vem colocar no meu coração para mim não estar em dezembro, ali em Franca. Por que Deus colocou? Não poderia ser um outro ano que Ele não fosse partir? Porque Deus fez desta maneira. Mas eu sou agradecido por cada momento que eu andei com este homem, por cada momento que eu fiz algo para ajudar este ministério. Eu sou agradecido a Deus. Eu não tenho remorso, eu não tenho de dizer, não, poxa, era para mim ter ido. Não, sempre eu fui. Eu não estive antes dele partir na última reunião, porque vocês sabem, vocês têm testemunho que eu levava era ônibus daqui. Eu fazia era caravana mesmo. Eu incentivava o povo a ouvir e aí. Não era pastor covarde, não. Eu nunca fui covarde. Se for para servir a Deus, eu vou servir de toda a minha alma e de todo o meu coração com sinceridade. Não é covarde não querendo levar o povo com medo de perder o povo. Pensando no bolso, pensando no dinheiro. Não vai gastar muito, vai sobrar para mim, eu vou ter pastor miserável. Todo pastor miserável, ele não vai para frente. Todo pastor que é mão fechada, ele não é abençoado. É igual um membro, todo membro que é assim, mão fechada, não gosta de dar nenhum suco para visita, ele não vai para frente, só vai ficar reclamando. Graças a Deus, o meu ministério sempre foi mão aberta, todos meus irmãos foram mão aberta. Eles são mão aberta, eles dão o último. E isso não quer dizer nada, mas isso quer dizer que nós reconhecemos a presença de Deus. Sou agradecido, mas tem uma coisa mais superior a essa, porque nós reconhecemos lá, eu creio que a igreja que crê hoje neste ministério também reconheceu, mesmo a gente inconsciente, mas todos que estão através da internet, que aperta o play, que crê na mensagem de Osmar Brana, reconheceu a presença de Deus. Porque se você não tivesse reconhecido a presença de Deus, você estaria preso numa igreja. E nós não estamos presos em uma igreja. Quando o apóstolo São Paulo chegou a dizer, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Eu, Brana, prisioneiro de Cristo. Eu, Osmar Brana, prisioneiro de Cristo, da terceira puxada. Foi um homem que foi prisioneiro essa terceira puxada. Foi um homem que foi prisioneiro. Que bom a gente ser prisioneiro de Deus. Você não quer ser prisioneiro desta mensagem? E se você for prisioneiro desta mensagem, esta mensagem vai mudar o teu ser, vai mudar a tua vida. É isso que nós estamos precisando. É isso. Então eu sou agradecido por isso. E eu quero despertar mais uma coisa aqui. Irmão Brana passou, mas o pastor veio contando história e levantando da história. Aquele mensageiro que nós fizemos este tabernáculo para dedicar para ele pregar aqui, e teve a oportunidade de pregar quando os demais pastores ficaram contra nós, exceção de alguns que até ajudavam. Isso eu sou muito homem para falar. Muito homem. Mas muitos ficaram contra, com inveja. Sempre quando tem muitas cabeças que não tem, que Deus não está controlando a coisa. Que, irmão, o Deus que estava em Brana, esteve em Osmar Brana. O Deus que estava em Osmar Brana, o Deus, não é o Espírito do homem, mas é o Espírito Santo que tem que estar em você. O Espírito Santo que está em você tem que estar em mim. E se o Espírito Santo que estiver em você estiver em mim, nós não vamos ter ciúme um do outro. Nós vamos todos trabalhar junto, porque companheirismo, diz o irmão Brana, é pegar o barco e remar na mesma direção. Não adianta eu querer remar para um lado e você querer remar para o outro. Não adianta eu aqui, pedra de coroa, remando dentro de pedra de coroa e você querer remar para fora da pedra de coroa. Não, nós estamos dentro desta pedra de coroa. Então, nós somos agradecidos de ter recebido este mensageiro.
esse mensageiro de Deus. Meu coração está lavado, e o seu? E ainda continua sendo ele, a mensagem dele aqui. Pode me falarem o que for de mim. Para mim não me interessa, para mim me interessa é a mensagem. Eu não vim fazer igreja, Deus não me levantou para fazer igreja. Parece uma loucura, né? Mombrana chegou a dizer isso, eu não vim fazer igreja em Tuxo. Pierre Green veio fazer igreja, mas eu não vim. Pastor Armar não veio fazer igreja. Eu não vim fazer igreja. Você sabe que a igreja de Deus não é este templo de fora? As pessoas se apegam. As pessoas acham que a igreja é isso. Não, a igreja é você. O templo do Espírito Santo é você. O templo de Deus era Jesus. Era Jesus em carne humana. O templo do Espírito Santo era Abrão. E o templo de Deus, Osmar Bram. Agora Osmar Bram partiu. A mensagem dele está aqui. No teu coração você é o templo de Deus. Você é a igreja. Você é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é aquele pão da preposição. Aquilo é um tipo. O corpo de Cristo é você. Você que é o corpo de Cristo. Por quê? Porque Cristo habita em você. E se Cristo habita em você, é porque a palavra está em você. Qual é a palavra que está em você? A palavra que foi revelada. E o irmão Brana não pôde explicar, essa é a palavra que está em você. No princípio criou Deus céus e terra, e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Ai, não, o Espírito de Deus. Então, um espírito você não pode apalpar, um espírito você não pode ver, e Deus tinha que formar algo para ser apalpável, algo para ser visto, e o que foi que Deus fez? Deus fez o Logos. Sabe o que Deus fez? Deus fez aquela coluna de fogo. Foi isso que Deus fez. Deus fez um corpo teofânico. E aquele corpo teofânico que era o Filho. Era a palavra, era o Logos, que saiu de Deus, era o corpo de Deus. Era o corpo de Deus. Então Deus tinha que fazer algo que pudesse sangrar. Ah, mas tu diz, mas corpo teofânico não sangra, logicamente que não sangra. Mas teve que ter um papel. Deus de Espírito se transformou a Logos, de Logos a carne, de carne ele voltou a Logos. Ele voltou a Logos. Você pode ver que este Deus maravilhoso aqui, quando ele veio visitar o nosso profeta em 1933, ele estava na forma daquela luz. Ele já não estava naquela forma de carne que ele estava ali no Oriente. Nós vamos ler aqui para você ver. Olha só, 242. Eu recordo quando ele moveu-se lá embaixo naquela grande luz. Opa, qual é essa grande luz? Ele não estava mais naquele corpo de carne que ele esteve como grande profeta. Ele estava agora naquele Logos que saiu de Deus. Porque Deus disse em Gênesis capítulo 1, verso 26, façamos o homem a nossa imagem. Quer dizer, por quê? Porque Deus já tinha feito uma imagem para ele. Porque antes ele era espírito. Então ele fez uma imagem. Então agora ele já tinha que fazer o homem espírito conforme a imagem e a semelhança dele. Só que Jesus não existia, mas esse Deus estava num corpo muito mais além do que o homem. Porque o homem tinha que vir de espírito a carne. De carne, aceitar a palavra do dia e se tornar teofania. Se tornar a palavra para voltar a este Logos que é pensamento. Então você pode ver que na era de Laodiceia também a igreja estava sem forma e vazia. Por que a igreja estava sem forma e vazia?
porque eles colocaram a única luz que tinha, o Deus que preenchia aquela igreja, eles colocaram para o lado de fora. Agora aquela luz, aquele Logos, aquele Deus que saiu e voltou ao seio do Pai, agora estava em um homem. Estava em um homem chamado Brana. Ele estava preenchendo aquele homem quando a igreja estava se gabando de grande riqueza. Estava se gabando de grandes coisas, de grandes prédios, de grandes associações. E olha o que Deus estava fazendo. Olha. Eu recordo que ele moveu-se naquela grande luz. Você sabe que depois que Jesus Cristo ele morreu e foi crucificado, e depois que ele ressuscitou, ele passou um espaço de cerca de 40 dias ensinando acerca do reino dos céus, e depois ele foi assunto aos céus. Ele veio já não mais daquela forma quando ele apareceu, depois daquela ressurreição, ele estava num corpo teofânico, um corpo que aparece e um corpo que desaparece. Quando ele apareceu para Tomé, ele já estava num corpo glorificado. Era um corpo glorificado. Não era mais um corpo de carne. É por isso que nós vamos ser transformados, irmão. A carne é que tem desejo. A carne é que tem que lutar contra o pecado. É por isso que essa carne ela vai ser transformada. O que está sendo transformado e o que está transformado é a sua alma. A sua alma já é perfeita. Por que a sua alma é perfeita? Porque ela nasceu de novo. Ela nasceu de novo. De quê? Da mensagem de Apocalipse 10, de 8 a 11. O que é Apocalipse 10, de 8 a 11? É parte do esposo. Qual parte do esposo? É aquela mesma parte que saiu lá na era primitiva. Lá quando eles estavam crucificando, que aquele centurião enfiou uma lança do lado dele, saiu água, sangue e vida. Ali o irmão Brana diz que era a esposa. Deus se repartindo. Assim como Deus fez com Adão, deu um sono pesado em Adão para serrar uma de suas costelas e tirar uma disjuntora para ele. Assim Deus fez com Jesus. Assim Deus fez com Brana. Deus teve que dar um sono pesado em Brana. Irmão, e que sono pesado esse? 40 anos. 40 anos no deserto, nós rodando com este mensageiro Moisés, chamado, o nosso saudoso, com todo respeito, pastor Joaquim Gonçalves Silva, 40 anos rodando. E quando Deus já tinha tirado do lado uma esposa, a palavra, profetiza outra vez. Profetizar o quê? Por que profetizar? Quem é que profetiza? É um profeta. Tem que ser um profeta. A profecia era dele? Não era dele, era dele. Não era dele porque o assim diz o Senhor era de Brana. Assim diz o Senhor, o Cordeiro saiu do trono. Não há mais intercessão. Ele terminou a sua obra de mediador. Agora Deus novamente saindo de Logos, saindo de teofania, vindo no monte pôr do sol e tomando forma de carne. Deus em carne humana para o gentil. O de fora era Brana, o de dentro era Deus. E os americanos não reconheceram o de dentro, reconheceram só o de fora, só a cura, só a ressurreição que ele fez. Mas quando foi na sua terceira puxada, eles não reconheceram. Eles o crucificaram novamente. Eles nunca reconhecem Deus. E novamente Deus vem da mesma forma, depois que o profeta parte. Deus vem nessa forma de Logos. Para você ver que tanto ele estava nessa forma de Logos, que quando Ai Rússio Martins veio ao Brasil,
bateram uma foto e saiu a coluna de fogo ali no irmão Russo Martim. Por quê? Porque era Deus em primeira e segunda etapa em forma de Logos. Você vai ver que no deserto você vai ver Deus em forma de Logos. Mas quando ele vem com o ministério de Jesus, em Josué você já não vê mais aquela coluna de fogo. Agora ele estava materializado em Jesus. Você não viu? Agora depois que Jesus parte, é assunto ao céu, aquela coluna de fogo volta. Ele foi para o seio do Pai. Vim de Deus e volto para Deus. Quando ele voltou novamente daquela forma Logos que o apóstolo São Paulo viu no caminho de Damasco. Aquela luz incandescente, aquilo era a coluna de fogo novamente se apresentando. E ele disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Olha, jamais o apóstolo São Paulo diria isso. Quem és, Senhor? Oh, irmão, se esse povo fosse que nem Saulo, porque Saulo ele era sincero, Saulo era um eleito. Se essas pessoas, antes de meter a língua no que Deus está fazendo hoje através destas mensagens gravadas em áudio, se elas pelo menos tivessem o calibre de Paulo, de dizer: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Ele disse: Saulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é recalcitar contra os aguilhões, Saulo. Então, olha, Deus já não estava mais naquela forma humana. Agora ele estava numa forma teofânica. Agora ele não era mais filho do homem. Agora ele era filho de Deus. E ele foi filho de Deus durante 7 eras da igreja. Ele esteve no meio da igreja durante 7 eras, naquela forma teofânica, naquela forma que aparece e desaparece. Olha só aqui o que Mombrana fala, a era de Tiatira, a revelação da divindade. A era de Tiatira é que Jesus é o Filho de Deus. Já uma vez nos dias da sua carne, ele era conhecido como Filho do Homem. Nos dias da sua carne, nos dias dos 3 anos e meio, quando ele veio para sangrar, ele era conhecido como Filho do Homem. Agora na era, não somente na era de Tiatira, mas desde a era de Éfeso até a era de Laodiceia, agora ele estava em forma de Logos. E aonde ele apareceu? Ele apareceu aqui para o irmão Brana. Olha só, eu vou terminar de ler isso aqui, tá bom? Olha, eu recordo quando ele moveu-se lá para baixo naquela grande luz, lá de pé naquela margem daquele rio, em junho de 1933, quando ele disse: como João Batista foi enviado e precursor à primeira vinda de Cristo, eu te envio com uma mensagem ao mundo para precursar a segunda vinda de Cristo. E ao redor do mundo, ela foi o fogo do reavivamento. Foi construído por 15 anos aproximadamente, em cada monte. A cura divina através das nações e o poder e a restauração. E agora eu creio que ela está pronta para atingir o clima final no além. Mombrana está dizendo, ele está, isso daí que, essa mensagem de 62. Ele não sabia a manifestação de Deus que viria sobre ele. No Monte Pôr do Sol, ele ainda não sabia. E o que é que ele fala aqui? Para trazer uma fé que raptará a igreja para a glória. E ela está nas mensagens. Estamos realmente no tempo final. Olha, ela está onde? Nas mensagens. Em 62, aquela manifestação messiânica. O irmão Brana próprio falando que esta fé de arrebatamento estava nas mensagens. Quando é dia 28 de fevereiro de 1963, ele recebe aquela comissão daquele anjo celestial, naquela forma teofânica,
Quando aquele anjo de Apocalipse 10 se materializa, aquele Logos de Deus que aparecia na cabeça do irmão Brana, agora já não aparecia mais na cabeça, aquela grande luz. Olha, preste bem atenção aqui, eu não dei ênfase aqui, olha, 242, eu recordo quando ele moveu-se, ele quem? Jesus Cristo, ele moveu naquela grande luz. Quem era aquele? Era Jesus, o Logos. Estava fazendo com mão brana, como fez no deserto, com Moisés. Aquele grande Logos que parecia de noite e de dia, que era coluna de nuvem para o proteger do sol. Aquela coluna de fogo que aterrorizava as nações. Era Deus se manifestando. Mas quando vem o ministério de Josué, dentro da terra prometida, que é o tipo do batismo com o Espírito Santo, você pode ver a mesma coisa aconteceu no ministério de Jesus, ministério de Moisés. Mas quando esse Espírito Santo veio, ele nos discípulos, era o ministério do Espírito Santo nos discípulos. Agora aquela coluna de fogo estava repartida, aquela língua de fogo repartida sobre cada um deles. E isso foi como Filho de Deus até a última era. E na última era ele muda. Ele vem na primeira e segunda etapa do irmão Brana como essa grande luz, como esse grande halo de fogo. Quem era ele? Jesus Cristo. Até que ele toma forma de homem, filho do homem nos dias da sua carne. Deus novamente manifestado para o gentio como filho do homem. São Lucas 17:30. Assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló. Duas eras, uma na outra. Lá atrás as eras eram separadas. A era de Noé foi numa dispensação diferente da era de Ló. Mas agora Deus trazendo essas duas eras, mais espíritos, para perturbar esse mundo, para quem rejeita esta mensagem. Você é agradecido de você crer nesta mensagem e Deus salvar o teu casamento? De você viver com a tua esposa, de você viver com teu esposo, e dar graças a Deus a essa mensagem. Nós não somos diferentes dos demais. Nós temos as mesmas paixões, nós temos o mesmo desejo, mas só tem uma coisa: nós cremos nesta mensagem. Era igualmente os filhos de Noé, eles tinham os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que o povo lá fora da arca tinha, mas só tinha uma coisa: eles foram obedientes, eles entraram dentro da arca. E você fique dentro da arca, não saia fora dessa arca. Não tente separar de tua esposa, não tente separar do teu marido, fique dentro dessa arca. Irmão Brana ainda diz: ensina teus filhos. João também diz: ensina teus filhos não fazerem o que você fez. Para ensinar os nossos filhos a ficar dentro da arca. Dificuldade você tem, pensamento de deixar esta mulher você tem, pensamento de você mudar de homem, de marido você tem. Mas saiba de uma coisa: não pense que vai mudar, é o engano de Satanás. Você sair desta palavra e querer achar que outra mulher vai te dar mais felicidade, vai te dar mais tristeza. Vai te dar mais tristeza. Se Deus colocou esta esposa deste jeito, é para te colocar em linha, é para te testar, para ver se tu é um cristão. Mas a gente nunca passa nesse teste, né? É difícil um homem passar no teste, é difícil a mulher passar nesse teste, mas é o teste. Tua esposa é teu teste, tua família é teu teste, a igreja é o teste do pastor, o pastor é o teste da igreja, é Deus nos testando. O que é que vamos fazer? Vamos deixar a mensagem? Não, é essa mensagem que não vai nos dar, ela já nos deu. Fé de arrebatamento. O que eu estou lendo são coisas que já aconteceram, são coisas que estão aqui no passado. Eu vou mostrar para você aqui.
Eu vou pegar aqui o primeiro selo. Olha só, o irmão Brana dizia que estava nas mensagens. A fé de arrebatamento, né? Aí agora aqui em 75, depois que Deus, aquele halo, aquela teofania, o anjo forte veio e materializou nele. E colocou um pé na terra e outro no mar e disse que o tempo não seria mais. Primeiro selo 75. Então vem 7 trovões misteriosos que nem mesmo estão escritos. Por que não estava escrito? Não era que não estava na Bíblia. Precisava ser revelado. Não estava escrito esses 7 trovões, porque Deus proibiu João de não escrever. João não poderia escrever. Tinha que ser na voz do 7º anjo para revelar isso que não estava escrito. E quando o 7º anjo veio, revelou o que não estava escrito, Deus vem com o 7º anjo e proíbe ele de falar. E ele não fala, ele prega, mas não repete. Ele não explica a alguém particularmente, mas ele pregou e Deus ocultou. E mas como é isso, irmão? Ele ocultou nas mensagens. Você vai ver que o que mesmo Deus fez nesta Bíblia aqui, olha, você pega esta Bíblia aqui, você dá para um pentecostal, mostra o batismo para ele em nome do Senhor Jesus Cristo, ele não vê. Nós mesmo não víamos esse batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós só víamos batismo em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. É Deus se escondendo da sua palavra. Por que Deus se esconde? Jesus Cristo disse que ele revelaria aos pequeninos, não os sábios, não os inteligentes, mas os pequeninos, ele se manifestaria. O que foi que Brana era? Brana era um pequeno do Senhor. Brana era um profeta do Senhor. Que pôde se humilhar, que pôde ser pequeno, que pôde ser simples, para Deus se manifestar a ele. E quando Deus se manifesta, e Deus vem e proíbe, não diga a ninguém. Isso não é para ti. Hein? Então, já vem ele e diz aqui, ó, e nem mesmo estão escritos, isto é certo, eu creio que através destes 7 trovões, que será revelado nos últimos dias, ele fala será, ele joga no futuro, mas já estava sendo. Só que ele colocou assim para a igreja, tanto a igreja da América do Norte, quanto a igreja da América do Sul, de primeira e segunda etapa, não percebeu isso, que já tinha sido, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Hein? Eu creio que através destes 7 trovões revelados nos últimos dias, ao fim de reunir a noiva para a fé de arrebatamento. O que foi que nos reuniu para a fé de arrebatamento? Não foi as revelações destes 7 trovões que estavam contidas dentro destes 7 selos. E isso eu tenho que agradecer por reconhecer a presença de Deus em Osmar Brana. Que quem nos mostrou isso aqui, quem foi? Foi o ministério? Eles querem confundir o povo, né? Eles querem falar de um ministério sem homem. Não existe ministério sem homem, é espiritismo. O ministério sempre tem que ter um homem. Se você fala de um ministério, se você fala de uma mensagem, você tem que ter um homem para levar aquela mensagem. Sem homem, como é que o ministério vai funcionar? Deus não precisaria de trabalhar na cruz. Deus não precisaria de trabalhar na forma de homem na cruz, nem na forma dos mensageiros, porque ele teria vindo em forma de teofania, em forma de ministério. Mas Deus teve que se manifestar e se chegar ao homem para entregar a sua mensagem. Como você não reconhece isso aqui? Como você quer voltar, pegar o povo e voltar para a primeira e segunda etapa, pastor? Os pastores
Você sabe o que eles querem, irmãos? Os pastores, eles querem membros para pagar dízimo para eles. Você sabia? Eles não querem saber da alma do povo. Eles querem dízimo. Eles querem igreja assim, não importa. Fazer festa, convida todo mundo da assembleia, só para dizer que está cheio. Convida ali da quadrangular, vou dar uma festa aqui, que é para passar a salva e ver se paga aí. Não, aqui não. Aqui nós queremos a noiva palavra. A noiva palavra. É aqui que nós queremos, nós não queremos multidões. Não, para que multidões? Nós queremos ser sinceros com aquilo que a gente crê e não ser um traidor, voltar com cura divina, curandeirismo. Foi o tempo da cura divina, irmão. O tempo da cura divina foi em 1950, quando o irmão Brana começou, de 1950 e diante, como eu acabei de ler aqui, as grandes manifestações da cura divina, que invadiu não só a nação americana, mas as demais nações. Você acha que naquele tempo o povo pentecostal cria em cura divina? Ele não cria em cura divina. Aí eles querem voltar para a cura divina, eles querem voltar para o pulo, eles querem voltar para o arrupio, eles querem voltar para a oração, eles querem voltar para o jejum, meu irmão. Necessidade de orar. Não. Sabe que nós estamos? Sabe qual é a nossa necessidade agora, da noiva? É dela ser transformada. Porque o que nos dá fé de rápido, que é esses 7 trovões, nós já temos. Não é o teu jejum, não é as tuas orações, não. Que faz tu sentar no trono de vencedor. O que faz sentar no trono de vencedor é a noiva palavra. Você é noiva palavra? Então Cristo está sentado dentro do teu coração. Você está com necessidade de fazer jejum? Você ainda não reconheceu quem é teu esposo? Você não está com teu marido aí em você, com a palavra revelada? Reconheça, irmão. Reconheça Cristo, reconheça a palavra revelada. Porque vai dar o rapto a qualquer momento. E você vai se queixar, porque eu não ouvi mais, porque eu não me entreguei mais. Irmão, o tempo de Osmar Brana já foi. Ele já entregou o que tinha que entregar. Agora é nós que temos que pegar a mensagem que ele entregou e fazer a diferença nas nossas vidas. É nós valorizar. O tempo nosso está acabando. Você lembra que o pastor dizia muito já no final, antes dele partir, a mensagem terminou? A mensagem terminou? Chegar uma hora que nós vamos chegar aqui no púlpito, você mesmo vai saber. O tempo de ouvir já passou. E não adianta mais, quem não é, agora para a noiva, irmão, você tem que ver. O eleito sempre está dentro, o eleito sempre a porta está aberta. O eleito sempre vai ouvir e vai obter, mesmo passando o tempo, porque isso é dele. Você consegue ficar sem a Bíblia? Não. Você consegue ficar sem ler a Bíblia? Não. Você consegue ficar sem ler a mensagem? Não. Você consegue ficar sem ouvir? Você não ouve. Você não fica. Porque isso é parte sua. Você sabe por que você ouve? É porque está dentro. Se você não tem vontade de ouvir, é porque não está dentro. Se não estiver dentro, você não tem vontade de ouvir. O que é que isto faz? Faz a gente crer em Brana. Crer no ministério de Brana, com ele como profeta. O que é que Brana, a mensagem de irmão Brana faz? Faz a gente crer em Jesus. E quem é Jesus? Jesus é Brana, Jesus é Osmar Brana, Jesus é a esposa. É Deus usando o homem. Mas chegará o tempo, se você já está enfastiado, já tem pessoas dizendo,
Ah, mas eu nem vou assistir porque é a mesma coisa. Mas para o eleito, não. O eleito, quanto mais ele ouve, mais Deus sabe. Quanto mais o eleito ouve, mais ele quer ouvir. Por quê? Porque quando essa que não é noiva, ela querer valorizar este esposo, já será tarde demais. Agora eles estão combatendo. Agora eles estão difamando. Dizendo que é uma doutrina. Irmão, paciência. Oxalá. Além que fosse doutrina, irmão Brana chega a dizer assim: eu prefiro estar errado na minha doutrina, mas certo no meu coração. Nosso coração é certo de apertar o play. Como é que é inaceitável, é inconcebível uma pessoa dizer que você apertando o play do pastor Osmar Branha, você está aceitando uma doutrina. Irmão, quando tu aperta o play, tu vai ouvir a voz do pastor e mostrar que esses incrédulos são falsos. Mostrar que eles estão contra Satanás. Irmão, não precisa nem a gente falar. Não precisa nem a gente falar. Já falou demais. Já falou demais. Então eu creio que através destes 7 trovões que serão revelados nos últimos dias, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto, porque o que temos neste momento, agora, não seríamos capazes de fazê-lo aí. Irmão, porque eles querem voltar a curandeirismo, porque eles querem voltar a fé de cura para ressuscitar. Se o irmão Brana disse que com a fé que ele tinha, irmão, você sabe qual era a fé que o irmão Brana tinha? A fé que o irmão Brana tinha, que Deus tinha dado para ele precursar a segunda vinda de Cristo, é que nem um câncer. Ele disse: se tu for sincero. O problema é que as pessoas não são sinceras, os ministros não são sinceros com esta mensagem. A gente de fora pode não prestar com um homem carnal que nós somos, mas essa mensagem você tem que ser sincero, que é a verdade. Se você for sincero, Brana, nem o câncer vai resistir. Ficará à tua frente, nem o câncer. Ele orava e as pessoas eram curadas. As pessoas que estavam mortas, como a irmã Maria, ele chamou e ela ressuscitou. E este tipo de fé não dá fé de arrebatamento. Você sabe o tipo de fé que dá fé de arrebatamento? É esta aqui, ó. É este tipo de fé aqui. Vamos colocar aqui no terceiro selo. Vou ler aqui do 181, o terceiro selo. Ele ficou com as tradições substitutas. Ele estava falando da igreja de Israel. A igreja que era para receber Deus. Ao invés de ele ficar com o sangue do substituto. Ao invés do verdadeiro sangue. Jesus, a palavra disse que quando ele se manifestou a ela, porque ela reteve aquelas tradições. Jesus, a palavra manifestada, disse a noiva hebreia por causa das tradições, invalidais a palavra de Deus, tornando sem nenhum efeito para vós. Ela não pode ser efetiva. Irmão, sem esses 7 trovões, a igreja fica sem poder. Não é sobre o ministério pastoral. O ministério pastoral sempre foi enganoso. O ministério pastoral foi sempre que enganou o povo. Me mostre lá com Moisés, quem foi que fez bezerro de ouro? Foi sacerdote. Me mostre nos dias de Jesus, quem atraiu a atenção do povo? Foi o sacerdote. O sacerdote que pediu o povo de ver a palavra, de ver Jesus. O que era para o sacerdote Caifás estar fazendo? Não, meu irmão, esse aqui é Jesus, está prometido, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, porá o nome dele Emanuel. Está aí ele, mas não foi ele, não foi o sacerdote que apontou a palavra, foi o profeta João Batista.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, sacerdote. Tudo isso o Senhor está falando contra o Senhor mesmo, é contra mim mesmo. Contra o homem. Mas só que dentro do homem tem um profético. Se não tivesse o profético, você não falaria assim. Você não ficaria assim. Posicionaria as coisas ao lado do sacerdote. Meu povo, Oséias 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Ai de vós, sacerdote. Hein? Os sacerdotes que se corrompem. Olha, só sempre foi assim. Eles que validaram a palavra de Deus. Na América do Norte foi eles que invalidaram, e depois da morte do irmão Brana, os sacerdotes invalidaram a palavra de Deus, dizendo que o irmão Brana vai ter que se manifestar novamente, vai ter que ressuscitar novamente, para revelar os 7 selos. Quem foi que fez isso? Sacerdote. O que foi que os sacerdotes fizeram agora em segunda etapa? Quando era para apoiar a palavra, eles ficaram contra. E o que é que os sacerdotes de hoje fazem da terceira puxada? Ele fica contra isto, que era para salvar a alma dele, a igreja dele, a família dele, o ministério dele. Eles são contra. Eles são contra. Eles são inspirados. São inspirados por quem? São inspirados. Caifás era inspirado por quem? Ele profetizou que haveria de morrer um homem para salvar toda a nação. Aquilo foi uma profecia, mas dons e vocações são sem arrependimento. Ele tinha o dom, ele tinha a vocação, mas ele não tinha a alma. O irmão Brana disse que ele era Satanás encarnado. Sempre quando Deus vem em carne, Satanás se manifesta. Deus se manifesta em carne, Satanás se manifesta em carne. Cadê os sacerdotes Caifás? Cadê os sacerdotes Anás deste dia? Que estão desfazendo com a mensagem, querer desfazer com a mensagem que já foi feita e dizendo que eles vão entregar uma mensagem que vai além dessa. Mentirosos! Vocês são como vossos pais, o diabo, que querem se satisfazer na mentira. Ele foi sempre mentiroso. Satanás nunca se aprumou na verdade. Ele não se aprumou na verdade nos dias de Abel. Ele não se aprumou na verdade nos dias de Moisés. Ele não se aprumou na verdade nos dias de Jesus. Ele não se aprumou na verdade nos dias de Bran. Ele não se aprumou na verdade nos dias de Osmar Bran. E ele não se apruma na verdade agora na hora da esposa. Ele se apodera de um quíntuplo. Um quíntuplo que faz a palavra ficar sem efeito. Qual é a palavra sem efeito? O que é que eles querem colocar no lugar dessa palavra? Eles querem colocar oração, eles querem colocar jejum, eles querem colocar vigília. Por quê? Tudo isso já passamos. Irmão, você sabia que quando eu aceitei o evangelho, eu fiquei com uma cintura igual de macaco, de tanto jejuar? Chegou, era magro. Cintura ficou, olha, mas nunca soube de 7 trovões. Era santo. Santo. Se alguém me olhasse endemoninhado, já caía. Eu pensei que aquilo era Deus. Aquilo não era Deus. Era eu mesmo fazendo. Aí as pessoas, o irmão Mendes, ele tem poder. Que poder? Nada. Isso é mentira do diabo. O que dá poder para esta noiva é a mensagem que foi deixada por Osmar Brana. É os 7 trovões revelados. É um novo nome. É a terceira puxada. Não adianta a gente ficar para esse povo pregando sobre mulher pregadora. Isso já foi pregado há 40 anos. Isso não é mensagem para dar fé de arrebatamento. A gente fica pregando sobre o batismo.
Ah, isso não é mensagem, que dá, isso já comeu, você já comeu. E vamos pregar, mas para as pessoas que estão chegando. O ministro sempre tem uma mensagem de arrependimento, uma mensagem que traz as pessoas a refletirem e aceitarem Jesus como seu Salvador. Mas essa não é a nossa fonte principal. A fonte principal é os 7 trovões. Sem estes 7 trovões, não tem fé de arrebatamento. Era o que o irmão Brano está dizendo aqui, olha. Vou encerrar. Agora essa é a razão hoje que o avivamento que estava suposto a ter, nós não temos avivamento. Nós temos avivamento denominacionais, mas não temos tido uma verdadeira sacudida. Irmão Brano estava ali, ele dizendo que nós não tínhamos avivamento. Não, Senhor. Não pense que temos reavivamento. Nós não temos. Tem milhões e milhões e milhões de membros de igreja. Porém, não há nenhum avivamento em parte alguma, não. 183. A noiva ainda não tem tido o avivamento, vem. Ainda não tem havido nenhum avivamento ali, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Ainda vem. Estamos esperando isso. Serão necessários estes 7 trovões desconhecidos. Porque ele tinha que falar, ele estava no 3º selo, ele estava revelando, ele estava manifestando esses 7 trovões, mas para a igreja da América ainda era desconhecido. Olha só aqui, tenha paciência comigo. As pessoas dizem, envio para os membros que estão sob os meus cuidados, dizendo que eu não prego. Mas, irmão, se você quiser um pastor que prega todo dia e que é contra ouvir o pastor e não tem a reverência por esta mensagem, vai lá. Vai com ele. Precisa não. Eu vou ficar aqui desse jeitinho. Vou ficar aqui como Deus me deixou. Porque eu não posso tirar nem acrescentar disto aqui. Tudo aqui já está aqui. Eu não posso tirar, não. Pode ir embora, não estou precisando não. Não preciso. Quem me sustenta é Deus. Não preciso também de engano, miséria, pedindo miséria. Não. Quem me sustenta é Deus. Quem te sustenta é Deus. É esta mensagem que nos sustenta, que vale mais do que dinheiro, que vale mais do que uma oferta promíscua. Uma oferta que vai te comprometer. O teu rapto, eu não quero nada que me comprometa com arrebatamento. Eu vou ficar aqui. Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Alguém vai te tirar daqui? Desta mensagem? Não tem quem tire. Está dentro do meu coração. Ainda se eu partir, vai continuar no meu coração. Dentro do coração de Brana, dentro do coração de Osmar Brana, dentro do coração de cada eleito que morreu através da era, há a vida eterna. E essa vida eterna, no momento certo, naquele grande poder de plenitude, na redenção plena, eles vão estar aqui. Eles vão aparecer aqui. Eles vão aparecer. E nós vamos ser transformados com este poder. Esta carne vai ser transformada, esta carne velha vai ser transformada. E nós vamos sair daqui a qualquer momento. Eu não deixo isso passar de você. Agora é hora de você ficar como Jacó. Porque, irmão, a tribulação vai ser choro e ranger de dente. As pessoas, quando quiserem reconhecer essa mensagem, será tarde demais. Não deixe para amanhã. Não deixe de reconhecer hoje esta mensagem. A esposa está aqui. A esposa ainda está aqui. Você é parte da esposa? Você crê na esposa? Então reconheça a presença dela. Ela ainda não foi, mas ela vai. E quando ela for daqui, vai ser choro e ranger de dente. Eles vão querer ouvir. Eles vão dizer, eles não estavam loucos não, ele estava certo. Era verdade o que ele falava, não era mentira. Se o pastor Osmar foi dado como louco, pastor Osmar Brana, que ele falava que era o 7º anjo, eu sou mais louco do que ele.
Eu estou aqui para mostrar que era ele que comeu o livrinho. Não foi eu que comi o livro, não foi você que comia o livro. Quem era vocês? Como disse Deus, falando com Jó. Quem eras tu quando eu fundei a terra? Quem era? Como é tu, Davi, que quer me fazer um templo? Eu não habito por templo feita por mão de homens. Como é que esses homens querem fazer uma coisa que Deus não fez? Então é hora da gente reverenciar, é hora da gente respeitar, é hora da gente dar uma atenção. A gente dá atenção para tanta coisa, né? A gente dá atenção para um filme, dá atenção para o futebol, dá atenção. Até o meu músico ali não perde um capítulo da Dorama, né? Doido pela Dorama. Dá tanto tempo, não sou contra. Faz o que você quiser, mas dá uma atenção para essa noiva, dá uma atenção para essa palavra. Dá uma atenção para essa palavra. Ela que cuida de nós. Vou encerrar aqui. 78, pergunta de número 21, parágrafo 78. Tem os 7 trovões, os quais se igualam, 7 mistérios já sido revelados? Foram revelados nos 7 selos, porém ainda não são dados a conhecer como os 7 trovões? Mombrana responde, não. Nos selos foram revelados. Disso se tratava os trovões. Nos selos foram revelados. Do que era que os selos se tratava? Era os trovões. O que era que estava contido dentro dos 7 selos, 7 trovões? E que é os 7 trovões? É um novo nome, o Cordeiro saiu do trono, a terceira puxada, a ida, a vinda do Senhor. Esta mensagem para nos preparar para a gente sair aqui da terra, estes trovões. Então, irmão, o que você não deixa o diabo pensar e você esperar outra coisa e querer você orar, ô Senhor, me dá poder, não toma posse. Você está enfermo? Quantos estão enfermos aqui? Quantos estão enfermos? Então toma posse da tua cura, porque ele já te curou. Tu sabe aquelas pisaduras sangrentas que ele dava nas ruas da Galileia, que pingava aquelas gotas de sangue? Foi por mim e por você. Foi por cada um de nós. Você está doente, aí no seu lar, na sua casa, expulsa o diabo da tua vida. Descrê do diabo, crê em Deus, toma posse. Diz eu, pelas suas pisaduras, eu não aceito, eu já fui curado. Toma posse. Parece que quando você toma posse, você piora. Mas a cura, ela vem assim, você tem que piorar para melhorar. Então, qual é o seu problema? Seu problema é conversão? Ele já te converteu, tu tem que olhar para trás e saber que lá no Monte Pôr do Sol, lá na revelação daqueles selos, ele te converteu. Tome posse desses trovões. Começa a dizer, eu aceito esse trovão na minha vida. Eu não aceito esse espírito de cobiça, não. Eu não aceito esse espírito de inveja, eu não aceito esse espírito errado em mim, de tratar meus entes queridos, minha esposa, meu marido, meus irmãos mal. Não, eu aceito, eu tomo posse desta mensagem de Apocalipse 10, de 8 a 11. Tome posse, é sua, é minha. Não vai querer tomar posse quando já passou. Aí você pode dizer, pastor Mendes, o senhor é contra a cura divina? Irmão, a cura está em você. É só tu declarar, eu já estou curado. Eu não vou ser, eu já estou. E se ele não te curar, eu vou continuar crendo que ele é meu curador, não interessa. Ele já te salvou? Você não tomou posse da sua salvação quando você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Você não tomou posse? Você não crê que ele já te salvou? Você não tomou o nome dele, tomou posse? Por que você batizou ali nas águas? Porque você tomou posse. Você tomou posse. O irmão Brana tomou posse da terceira puxada. Ele tomou posse tanto da terceira puxada que aquilo veio dentro dele. Aquilo ficou dentro dele. Deus dentro dele.
Agora é hora da gente tomar posse desta mensagem. Não é a minha mensagem. É esta mensagem. Esta mensagem de Apocalipse 10, de 8 a 11, é a mesma mensagem de Apocalipse 10, de 1 a 7. Você quer tomar posse? Você pode dizer nesta manhã, quem está com fraqueza, quem está fraco, quem está pensando em desistir, diz: não, eu tomo posse. Diga assim: eu não dou conta, Senhor, mas eu creio e vou me arrastar até tu me mudar. Não desista da tua mudança. Jacó, ele não desistiu da mudança. Foi preciso uma hora de aperto para Jacó despertar. Era quando Labão vinha atrás dele, era quando o irmão dele vinha atrás dele para se encontrar com ele. Saul vinha ao encontro dele, e ele se viu encurralado, repartiu as famílias, mandou uns presentes para o irmão e ficou no vale de Jaboque. E ficou orando para Deus. E ali ele lutou com este anjo. Ele disse: eu não vou te deixar enquanto tu não me mudares. Eu não vou te largar enquanto tu não abençoares. Você pode tomar esse anjo de Apocalipse 10, de 8 a 11, e dizer: eu não vou te largar. Não adianta. Não adianta minhas fraquezas, não adianta meus problemas. Parece que quando você acerta com a mulher, você fica pior. Quando você acerta com o homem, com teu marido: oh, meu marido, me perdoa, eu quero te tratar bem. Quando vê, você já está tratando mal. Não interessa. Eu não vou te largar enquanto tu não me mudares. Porque, irmão, se nós tivéssemos capacidade de nos mudar, nós não precisaríamos de Deus. Precisaríamos? Tem coisas que você não pode fazer. Você sabe o que você pode fazer? O que você pode fazer é descer as águas, aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e batizar em nome dele. Você pode vir aqui na fila da ceia e tomar ceia. Isso você pode fazer. Você pode dar os seus dízimos, devolver o seu dízimo para Deus. Isso você pode fazer. A irmã pode não cortar o cabelo. Isso ela pode fazer. Ela pode vestir uma saia decente, isso ela pode fazer. Mas você sabe o que você não pode fazer? O que você não pode fazer por dentro, Deus pode. Deus pode te libertar. Conhecereis a verdade. Conhecereis os 7 trovões. E os 7 trovões te libertará. Não só te libertará, mas te converterá. Você tem que lutar até o último momento. Crer até o último momento. Se crê que Ele não vai te mudar, Ele já te mudou. Ele não vai me mudar, Ele já me mudou. Você crê que você não vai ser perfeito, você já é perfeito. Quando você crê na mensagem dele, você está aceitando a perfeição. Falta você reconhecer que Ele está em você, que esta mensagem está em você. Você crê que esta mensagem está em você? Você, através da internet, crê que esta mensagem, você reconhece ela, que ela está em você? Então vamos fazer valer. Vamos fazer valer a pena? Eu fico vendo, se colocarem qualquer coisa de política, é comentário. Mas se a gente compartilha alguma coisa do pastor, ninguém. As pessoas ficam anônimas. Mas para o mundo, todo mundo, é hora da gente fazer um compartilhamento em massa. Porque a gente ainda pode chegar isso a gente não sabe. Enquanto a gente estiver aqui, pode ter o último eleito que vai ouvir isso aqui, a gente não sabe. Vamos fazer um compartilhamento em massa? Vamos? Nos grupos, você pode, você ouve. Agora não adianta você compartilhar sem ouvir. Você sabia que todas as mensagens que eu coloco, eu ouço 1, 2, 3 vezes. Eu sou inspirado por Deus para colocar essas mensagens. O meu trabalho é esse. Eu fui inspirado e levantado por Deus para crer nesta mensagem. Não é para exaltar o homem, que o homem já foi, mas eu estou exaltando o Senhor Jesus Cristo Bran através desta mensagem. E sei o que eu tenho crido. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.